Bom, pessoal, conforme a gente já tinha conversado, né? Então, estou colocando esse link aqui apenas para a gente dar a introdução dessa aula, tá? Então, eu vou fazer compartilhamento do material que eu vou expor e esse material vai servir de base para nós trabalharmos esse conteúdo agora, ok? Bom, então, eu vou estar alimentando aqui, né, a origem da contabilidade, ok? Então, o que é isso, né? Então, de onde vem a contabilidade, o porquê da contabilidade, né? Então, contabilidade, ela vem de muito tempo, né? Ela é mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, ela é da história neolítica, né? Onde eu lembro que eu citei com vocês no início que a contabilidade ela está em todos os lugares e presente no dia a dia, embora a gente não tenha o hábito de decifrar como contabilidade, mas as atividades que você executa dia a dia são atividades de contabilidade. Exemplo, quando você vai fazer aquela lista de compras que eu citei no início, né? Então você vai ver na sua despensa quais são os itens que estão faltando. O que é aquilo? Aquilo é um inventário, a primeira forma de contabilidade existente. Então você vai fazer um inventário do que você tem e aí vai fazer as contas do que você precisa repor. Isto é, quantos eu preciso daquele cada item para mim passar o meu mês. Outra coisa, quando vocês recebem o seu salário, né, e vão pagar as despesas, vocês vão estar fazendo o quê? Vocês vão estar somando toda a sua receita, deduzindo as suas despesas e ver o que sobra. Ou, às vezes, vai ter que fazer aquele malabarismo, né? Isso aqui eu vou, não vou poder comprar hoje, vou comprar só no mês que vem, assim sucessivamente, né? E a contabilidade é uma ciência social, ela evolui de acordo com a evolução da sociedade, né? Então, qual era o principal problema aqui na nossa gravura aqui antes? Ele saber quanto tinha de ovelhas, se tinha as mesmas quantidades ou não. Então, o que ele fez? Ele colocou uma pedrinha para cada ovelha. E à noite, quando voltava, tirava a pedrinha desse buraco. Então, aí ele via se todas as ovelhas entraram ou se tem alguma perdida. Então, no caso aqui, ele está dizendo que teve 3 ovelhas perdidas. Bom, isso foi desde a idade pré-histórica lá até a criação de vilas, cidades, etc. Então, a contabilidade ela vai evoluindo de acordo com o que a sociedade exige. Aqui nós temos o que a gente considera o período antigo, medieval, moderno, científico, filosófico e normativo. Então, cada um passa por um determinado fato da história, né? Então, 1202 criou o Liber Abaci, né? O livro de cálculos, o primeiro livro de cálculo. Então, começou a se ter um raciocínio neumântico, né? Que é o raciocínio lógico, um raciocínio técnico, né? Na pré-história, era apenas um instinto primitivo do homem de saber quanto tinha, aquele exemplo lá das pedrinhas, tá? De 1202 a 1494, depois de Cristo, nós tivemos o Tratado de Comptes et Scripturis, que é o quê? É o Tratado de Contabilidade e Escrituração. Então, o Frei Luca Pacioli era um frei franciscano que foi nomeado para ser contador da Igreja Católica no Vaticano e ele criou um sistema para contabilizar todas as receitas e despesas que a Igreja tinha, né? Na época, todo o patrimônio e toda enfim, fazer o controle geral de tudo que tinha. Então, ele nada mais disse do que para todo débito existe um crédito de igual valor. Isto é, se eu vou comprar um determinado bem, eu tenho que dizer de onde veio o dinheiro para aquilo. De 1494 até 1840, aí saiu o livro da Contabilidade Aplicada, né?
Aí a sociedade começou a se identificar, criando mecanismos de receita, custo, despesa, contabilizações, etc. E, a partir de 1950, a filosofia contábil, né, o neopatrimonialismo, isso quer dizer o quê? Quando começou a Revolução Industrial. Então, a contabilidade precisou se aperfeiçoar mais ainda. Então, aqui só para dizer, ao longo da pré-história, foi criado o livro de cálculo, né, o primeiro livro de cálculo existente. A contabilidade também é citada na Bíblia, né? Então, Gênesis, Reis, Jó, Mateus, Lucas. Né? Aqui nós temos o nosso pai da contabilidade dos dias de hoje, né? O nosso o Frei Luca Pacioli, quem escreveu o método das partidas dobradas. Em 1840 começou o Renascimento, né? Começou a era da Revolução Industrial, onde começou-se a criar máquina a vapor, enfim, aumentou-se a produção. Né? Então, se passou a sair do escambo, da troca de mercadoria, para venda de excedente. Então, começou a se produzir mais do que se consumia na região e começou a fazer o comércio. E os dias de hoje vem aí todo o conhecimento científico. Então, aqui nós temos alguns principais autores, a sua teoria de comportamento. A escola patrimonialista, como o próprio nome já diz, a contabilidade é enquadrada como elemento fundamental da equação aziendal, isto é, da equação patrimonial, é o patrimônio. Né? Então, ela deixou de ser um mero registro e passou a ser um instrumento de gestão. Então, em síntese, ciência contábil conscientizou-se de que não basta escriturar, mas é preciso saber o que fazer com as informações obtidas, ou seja, não é entender o significado, o que aconteceu com a riqueza patrimonial, e que se evidencia nas demonstrações, o evidenciado pelo informe da escrita contábil, esse sim é o objeto científico da contabilidade. Em outras palavras, né? Não basta apenas você escriturar, você registrar, você tem que saber interpretar esses dados. E de onde vem isso? Né? Então, a contabilidade passou a se tornar uma ciência a partir de que começou a aparecer esses questionamentos. Então, em vez de se limitar a escriturar R$1.000 de despesa financeira, né? Então, agora nós temos condições de identificar por que gerou esses R$1.000 de despesa financeira. O que originou, quando originou, né? Então, começou-se a se ter novas visão da contabilidade focando a gestão patrimonial. Né? O outro quesito são esses dentro desses elementos, né? Só vou retornar um pouquinho aqui, beleza? Só para... Nós passamos a atender alguns requisitos obrigatórios para ser uma ciência. Ela tem um objeto, que é o patrimônio, tem um método específico, que é como se faz a escrituração, a evidenciação, né? A evidenciação que é feita através das demonstrações, a análise dessas demonstrações, a auditoria dessas demonstrações, etc. A finalidade, fornecer informações. Nós temos teoremas, nós temos teorias, nós temos princípios, nós temos hipóteses, né? Então, temos toda a cultura atrás disso. Então, pela resolução 774, ele define a ciência contábil como uma ciência, a contabilidade como ciência social, né? Que ela, em termos gerais, ela se atualiza de acordo com a evolução da sociedade. Né? Então, aonde se aplica, né, a ciência social? É um fator de orientação hoje, gerencial. Né? O que é esse fator de orientação gerencial? Ela gerencia fatos aqui que tem junto ao fisco, né, ao dono da empresa
e assim sucessivamente. Então, ele consegue dar ênfase, né, a esses elementos aqui. Bom, tivemos a primeira escola de ciências contábeis, foi a escola italiana. A segunda, a escola norte-americana, né, que foi no século XIX, em função do quê? Da Revolução Industrial, que foi mais forte nos Estados Unidos. Né? Então, e aí criou o primeiro Instituto dos Contadores Públicos, etc. Então, a escola norte-americana tem os seus prós e os seus contras, né? Então, eles davam certa importância a determinados tópicos dentro da contabilidade do que a própria essência contábil. Bom, então, conceito de contabilidade. Por que ela é uma ciência? Porque ela tem conceito, objeto, objetivo, método e finalidade. Então, vamos lá. Conceito. Contabilidade estuda a formação da variação patrimonial, segundo Marion. O objeto é o patrimônio das entidades. Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigação. O objetivo, permitir o controle de seus bens, direitos e obrigação. Finalidade, gerar informações. Campo de atuação é vasto, né? Então, hoje nós temos todas as empresas, públicas ou privadas, precisam do acesso da contabilidade. Até nós mesmos, no dia a dia, a gente precisa. Por quê? Nós fazemos a declaração de imposto de renda no final do ano, certo? O que é isso? Nada mais é do que registrar a sua contabilidade perante o fisco. Quer dizer, você vai dizer tudo que você ganhou, tudo que você recebeu, tudo que você pagou. E nós temos algumas constituição de entidades, nós temos entidades fins socioeconômicos, que são todas as empresas que visam lucro, são as empresas comerciais, industriais, agrícolas, pecuárias, prestadoras de serviço, né, agronegócios, etc. As entidades com fins socioeconômicos são as que não visam lucro, mas visam superávit, que no caso é sinônimo, porém ela não vai para o sócio específico, ela vai para o grupo de integrantes dessa associação, sindicato, os clubes sociais, etc. E tem as entidades com fins sociais, são as chamadas instituições, né, que têm por objetivo atender à necessidade coletiva. Então, a União, Estados e Municípios, através de suas prefeituras e fundações, é o que é mais comum aí, fora do Estado, né, da União, do Estado e do Município, as ONGs. Passe a contabilidade, estudo e controle do patrimônio, a essência é a empresa. Então, a empresa é o centro das atenções. Dela, temos vários usuários, fornecedor, cliente, concorrente, funcionário, sindicato, banco, governo e sociedade. E os donos, obviamente. Cada elemento desses aqui busca informações da empresa, dentro da sua área. Por exemplo, o dono e sócio quer ver se o dinheiro que ele aplicou está dando lucro. Né? O fornecedor quer ver se a mercadoria que ele forneceu para a empresa vai receber. Cliente, se eu comprei uma mercadoria da empresa, eu quero ver se tem um controle de qualidade, uma garantia, etc. Os concorrentes, para saber qual é a técnica que ela está usando, qual é o valor do preço dos produtos dela, para fazer a concorrência aos projetos de propaganda, marketing, essas coisas. Funcionários, para terem a estabilidade, né? Saber se a empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo, para garantia do seu próprio emprego, para que ele possa também pensar em algo futuro, tipo comprar uma casa, comprar um carro, fazer planos de aposentadoria e etc. Os sindicatos querem saber que a empresa vai bem, por quê? Para garantir que os funcionários tenham melhores condições de trabalho, né? Aumento salarial, aumento de seguro de vida, seguro assistencial, enfim,
vale transporte, vale refeição, abono, PLL e assim sucessivamente. Bancos querem saber se a empresa vai bem para quê? Para fornecer os produtos dele. Quais são os produtos? Troca de cheque, folha de pagamento, cheque especial, custódia de cheque, duplicata, empréstimo e essas coisas todas. O governo quer saber por quê? Como anda a empresa para saber qual é o número de emprego, qual é o montante que está sendo negociado, para quem ele vende, para quem ele compra, né? Como está a empresa dentro do segmento e assim. E o recolhimento de impostos. A sociedade quer saber por quê? A empresa está atuando num determinado espaço territorial, dentro de uma cidade, dentro de uma vila, dentro de um bairro, etc. A sociedade quer saber o que ela está trazendo para a sociedade. Ah, está dando emprego. Não, não basta mais isso. O que ela está dando para a sociedade? Ah, não, essa empresa também patrocina uma creche, ou essa empresa patrocina a restauração de uma praça, e assim sucessivamente. Então, cada um tem uma destinação específica de informação e busca essa informação dentro da contabilidade da empresa. Essas informações têm duas naturezas, econômica e financeira. A natureza econômica diz relação a lucros e prejuízo, isto é, para manter a empresa a longo prazo. A natureza financeira, ela diz o dia a dia, o fluxo de caixa, né? A entrada e saída desse dinheiro. Tá? E como é que rege a contabilidade em si? Ela é regida pelos princípios fundamentais da contabilidade. Então, a gente chama de princípios contábeis. Né? Tem as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade que determina quais são esses princípios e é tudo baseado também nas normas brasileiras de contabilidade, as NBCs. Então, princípios principais eu citei aqui, que é da entidade, isto é, o dinheiro do sócio não se confunde com o dinheiro das empresas, cada um são distintos. Você montou uma empresa, o dinheiro é dela, ela age diferente dos sócios. Então, não tem que pagar a conta de sócio e o sócio também não tem que pagar a conta da empresa. O princípio da oportunidade, né? Então, a empresa, da continuidade, desculpa, ela não morre com os sócios, ela continua, porque ela é uma nova empresa, uma nova pessoa jurídica. Ela nasceu da união de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de empresa com empresa, ou pessoa normal, né, de sócios. Porém, ela não morre só porque um sócio morreu, ela continua. Né? Ela só morre em 3 situações. Quando o sócio determina um encerramento, quando o juiz determina o encerramento através de um processo de falência, ou quando no contrato social diz a empresa se encerra após terminar tal obra. Exemplo que aconteceu aqui na base de gás, né, de Caraguatatuba. Então, assim que terminou, montou-se uma empresa chamada, que foi a união de Camargo Correia, Serveng, Queiroz Galvão, etc. Montaram uma empresa que tinha como nome produzir essa base de gás aí. Assim que construiu a base de gás, a empresa foi encerrada. E entregou-se as obras e cada um ficou com o patrimônio que sobrou para essas empresas. O princípio da oportunidade é o registrar tudo o que acontece na data em que acontece, de imediato, não deixar acumulado para registrar no final. Registre pelo valor original, isto é, tudo que entrar dentro da empresa tem que ser registrado pelo valor da nota fiscal, tem que ter um documento probante, nota fiscal, um recibo, né? Uma duplicata, enfim, tem que ter um documento que diz o valor que foi pago por esse produto. A atualização monetária. Esse princípio eu citei aqui, porém não é mais usado aqui, não é permitido usar mais aqui no Brasil. O Brasil foi pioneiro nesse estudo, porque a gente vinha de uma inflação galopante aí de 70% a 86% ao mês. Então ficava difícil de ter os elementos, né, atualizar os elementos patrimoniais. Então nós criamos essa técnica de atualização monetária. Porém, em 1995 foi proibido essa atualização, somente quando ultrapassar 2 dígitos a inflação.
oficial ultrapassar 2 dígitos. Então, a gente só faz isso eventualmente a cada 2 anos, 3 anos hoje, porque estamos trabalhando com uma perspectiva de inflação de 6%. Princípio da competência. Toda receita, custo e despesa, ela é lançada quando ocorre, independentemente de se entrou ou não o dinheiro, ou se eu paguei ou não a obrigação. Exemplo. Vendi uma mercadoria a prazo. Quando que eu vou registrar a venda? Agora. Mas eu vendi, só vai entrar depois do dinheiro. O fato de entrar depois desse dinheiro quer dizer que a empresa concedeu um crédito, então ela arca com esse custo, mas tem que se fazer o registro agora dessa venda. Né? Princípio da prudência e do conservadorismo é o que a gente deve aplicar também no nosso dia a dia. Exemplo, se você tiver 2 opções, faça a opção pela alternativa mais conservadora. Isto é, eu tenho previsão de vender da minha empresa nessa temporada, vender 10 mil unidades. Porém, se acontecer algum problema, chover, só vai vender 5. Então, eu vou trabalhar todo o meu esquema da empresa, levando por base 5 mil unidades. Vou tentar vender as 10, mas eu me preparo para 5 mil. Por quê? Se eu me preparo para 10 e não acontece essas 10, só acontece 5, eu vou ter aí 5 mil de déficit. Então, a empresa pode chegar a quebrar nesse período. Porém, se ocorrer o contrário, eu tinha pensado em vender 5 mil e vendi 10 mil, a empresa terá o quê? Um superávit. Então, ela terá um lucro. Então, esse é o nosso primeiro item. Esse material já está disponível para vocês. Então, essa é a nossa primeira introdução do nosso curso aqui, ok? Então, vou retornando e estou encerrando a minha transmissão.